E aí, turma, tudo tranquilo? A aula de hoje está sensacional. Se eu fosse você, eu prestava muita atenção porque nós vamos falar de significação das palavras. Assunto esse que provavelmente você já estudou aí no seu ensino fundamental. E se você não estudou, preste mais atenção ainda. Porque nós vamos falar de 4 coisinhas: sinônimo, antônimo, homônimo e parônimo. Então, preste atenção porque nós vamos começar a aula de hoje. Para começar a entender sobre significação das palavras, nós vamos começar pelos sinônimos. Acredito que você já tenha ouvido falar, já tenha visto uma explicação sobre isso. Sinônimos são as palavras que possuem o significado próximo. Dê destaque a essa palavra, próximo, não é igual. Muitas vezes você aprende por aí que são palavras que têm um significado igual, mas a gente coloca como próximo por quê? É muito difícil ter sinônimos perfeitos, que o significado é perfeitamente igual. Sabe por quê? Porque na semântica, significado, né, da palavra, a parte aqui de você pensar melhor, né, entender, interpretar, quando você para pensar, tem alguma diferença, pequena pode ser, mas há uma diferença no significado das palavras. Então, por exemplo, a palavra casa, o sinônimo pode ser residência, moradia, morada, lar. Todos eles significam casa, né? Mas se você for parar para pensar, agora eu estou falando da semântica, se você for parar para pensar, tem uma pequena diferença entre eles, né? Vamos imaginar você estar com seus amigos. Por acaso, nessa fala com seus amigos, que é uma fala informal, você fala assim para eles: vamos ao meu lar, vamos à minha residência, vamos à minha morada. Você não fala assim, você usa a palavra casa, vamos à minha casa. Se você vai preencher um documento, normalmente está lá residência, né? Não vai estar lá escrito lar. Percebem que tem uma diferença? Então, dependendo do contexto, dependendo ali da forma, né? Se eu estou usando uma conversa informal ou mais formal, a palavra pode mudar, tá bom? Então, os sinônimos são palavras que têm um significado próximo, parecido. Não vamos usar a palavra igual porque tem essas pequenas diferenças dependendo do contexto, beleza? Então, sinônimo é isso. Já os antônimos são o contrário dos sinônimos. Por quê? Os antônimos são as palavras que têm um significado contrário, né? A significação deles são contrárias. Por exemplo, posso ter a palavra contente. Qual o contrário de contente? Pense aí. Descontente. Eu posso ter a palavra mal com L. E o contrário de mal com L é bem. Mal com U, o contrário é bom. E assim por diante. Então, os antônimos são as palavras que têm um significado contrário. Ok? Significado contrário. Paz. Qual o contrário de paz? Guerra. Eu posso ter lícito. Qual o contrário de ilícito? Ilícito. E assim por diante. Então, os antônimos são as palavras que têm um significado contrário. Tá bom? Opostos. Nós vamos aprender, acho que mais lá para frente, nós chamamos isso até de antítese. Mas deixa isso para depois. Por enquanto, nós estamos falando de antônimos. E agora nós vamos falar dos homônimos. Os homônimos, eles têm a fama aí de serem difíceis. Mas agora nós vamos ver uma forma de aprender isso e deixar isso fácil. Então preste muita atenção. Vamos primeiro entender a palavra, né, homônimo. Vou dar uma dica para você. A palavra homo. Homo significa igual. Se você lembrar disso na hora da sua prova, já vai ajudar bastante. Sabe por quê? Porque para ser homônimo tem que ter alguma coisa igual. Pode ser a pronúncia, pode ser a escrita, podem ser os dois. Então o homônimo tem que ter alguma coisa igual, porque o nome diz isso. Homo significa igual. E aí nós temos a divisão. Existem 3 tipos de homônimos. Homônimos perfeitos, homônimos homógrafos e homônimos homófonos. O primeiro tipo de homônimo é o homônimo perfeito. Ou seja, o nome perfeito é porque tanto o som quanto a escrita vão ser iguais. Então, a pronúncia e a escrita, tudo igual, não vai mudar nada na palavra. Por exemplo, eu posso usar o verbo comer. Eu como feijão. Como, ok? E aí eu posso usar uma saudação.
Como vai você? Perceberam? Eu usei o como saudação, sem ser do verbo comer, e eu usei o como do verbo comer, né? Eu como feijão. Perceberam? A escrita dessas duas palavras é igual e a pronúncia é a mesma, não mudou em nada. É por isso que isso é um homônimo perfeito. E agora nós vamos ver os homônimos homófonos. Você lembra do que eu acabei de falar para você sobre homo? Homo significa o quê? Igual. Fono é a pronúncia, é o som. Então adivinha o que vai ser igual somente? Homo igual, fono, pronúncia. Apenas o som vai ser igual. Então os homônimos homófonos, somente a pronúncia vai ser igual. A escrita vai ser diferente. Eu posso dar o exemplo aqui da palavra seção. Existem esses tipos de seções aqui que vão aparecer aqui na sua tela, olha só. Seção com 2 S's, seção com C cedilha, seção que começa com C, seção que começa com S. Nós temos esses tipos de seção. Percebam, todos eu falo seção, 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 seção. A pronúncia é a mesma, o que muda é a grafia, a escrita que é diferente, mas tem uma coisa igual, que é o som. É por isso que o nome é homônimo homófono. Homófono, somente a pronúncia, somente o som vai ser igual. Posso dar como exemplo também a palavra concerto. Existe o concerto escrito com S, concerto, esse ser com S, e existe o concerto com C, esse ser, né, ser escrito com C. O concerto com S, ó, concerto, concerto. A pronúncia é igual, mas a escrita é diferente, o significado também, né? Então, o concerto com S é de consertar algo, reparar, né? E o concerto com C é aquela apresentação musical, né? Um concerto, né, musical, algo assim, né, que você vai ver no teatro, por exemplo. Perceberam? A pronúncia, ela é igual. A grafia é diferente e o significado também é diferente. Isso é um homônimo homófono. E por fim, o último tipo de homônimo é o homônimo homógrafo. Mais uma vez, vou pedir para você atentar-se à escrita dessa palavra. Vamos lá. Homo igual grafo, grafia. Homo igual grafia. O que vai ser igual agora? A escrita, a grafia. Homônimos homógrafos, somente a escrita vai ser igual, mas a pronúncia e os significados vão ser diferentes. Aqui eu quero que você perceba bem essa diferença. Por exemplo, olha só, a palavra almoço. Existe o almoço substantivo e existe o almoço verbo. Eu vou botar isso em frases para você entender melhor. Olha só. Eu almoço na casa da minha tia. Almoço. Olha, presta atenção aqui que está aparecendo a escrita dessa palavra. Olha só. Eu almoço na minha tia. Almoço. Esse O ficou meio aberto, né? Almoço. Isso é o verbo. Agora o substantivo. Vou criar uma frase usando o verbo almoçar, né? E trazer ele para um substantivo. Substantivá-lo. O almoço está servido. Olha a diferença aqui. A minha mão vai indicar aqui, ó. Esse aqui é um som fechado, isso aqui é um som aberto. Olha só. O almoço está servido. Eu sempre almoço na minha tia. Não vai ter nenhum acento na escrita, né? A grafia vai ser igual. A diferença está na pronúncia, no som, na forma como eu falo essa palavra. Uma vai ter o som fechado, almoço, ó, almoço fechado, e o verbo, né, vai estar com o som aberto, ó. Eu almoço, a conjugação. Isso é um homônimo homógrafo. Bom, agora que você já sabe sobre os homônimos, vamos ver um pouquinho sobre os parônimos. Parônimo é bem fácil. Eu começo explicando a própria palavra para você entender. Paro, lembre da palavra paro, o início de parônimo, né? Paro. Paro significa parecido. Ou seja, agora, para uma palavra ser parônima, a outra, elas são apenas parecidas, não podem ser iguais. Por quê? Se elas tiverem algo de igual, elas são homônimas. Lembra disso? Parônimos, elas são apenas parecidas. Ó, quando eu falo absorver, absolver, absorver, absolver, são palavras apenas
parecidas, né? E o significado diferente. Tráfego, tráfico. Ó, parecidas, não são iguais, não tem nada igual, nem o som, nem a escrita, nem o significado, não tem nada. São apenas parecidas. Iminente, eminente. São palavras apenas parecidas. Então, o conceito de parônimo é bem simples. Parônimo, eu tenho parônimo quando eu tenho palavras que são parecidas. Apenas inflação, infração, flagrante, fragrante. Então, isso é parônimo. Eu espero muito que você tenha aprendido tudo que foi ensinado aqui hoje e eu vejo você na próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!